Hi students, how are you? Como é que vocês estão? Let's start our class number 17. Vamos começar hoje então a nossa aula de número 17, ok? Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero dar uns recadinhos aqui para vocês, tá ok? Por favor, pessoal, não esqueçam de que toda vez que vocês entrarem na plataforma, vocês precisam clicar no link que vai abrir para que vocês possam marcar a presença, tá ok? Eu digo isso por experiência própria. Eu, como professor, quando tenho que dar conta do Classroom, eu vejo vários alunos meus que não estão fazendo isso, não estão marcando a presença. Então, é muito importante, tá bom? E outro recado é, o pessoal que está assistindo pela televisão e está fazendo as atividades pela TV, não esqueçam de ligar para a escola, de entrar em contato com a escola de vocês, para que vocês possam, então, marcar um dia e um horário para ir lá e levar as atividades. Tá? Para que os seus professores possam corrigi-las, para que os seus professores possam dar a nota e a presença de vocês, tá bom? Então vamos começar aqui, mas antes de fato vamos só relembrar o que nós conversamos na aula anterior, né? Nós conversamos sobre alguns esportes, né? Várias aulas que a gente tem falado de esportes. Nós analisamos um texto jornalístico informativo e a gente falou um pouco sobre alguns adjetivos, né? Lembrando lá que a gente conversou sobre a posição de alguns adjetivos, que os adjetivos no inglês ele vem antes do substantivo, né? Que os adjetivos eles não têm forma de plural, mesmo se o seu substantivo estiver no plural, ele se mantém no singular, ok? E hoje o título da nossa aula é justamente esse daqui, Comparatives. Nice to know about it. Comparativos. Que legal saber sobre isso. Então, nós vamos conversar um pouco mais sobre comparativo, coisa que nós já fizemos também nas aulas anteriores. E a gente vai, o nosso gênero discursivo na aula de hoje, nós vamos analisar uma linha do tempo, ok? Então, vamos lá. Before reading, antes de ler o nosso texto, temos aqui algumas atividades. Então, aqui eu coloquei um mapa, né, de todos os países aqui do planeta. E a pergunta diz assim, olha, do you happen to know where the 6 last Olympics Games were held? Por acaso você sabe onde que aconteceu as 6 últimas Olimpíadas? Eu tô com o mapa aqui para ajudar, não sei se vai ajudar muito, mas assim, tenta lembrar, nossa, a última aconteceu aonde? E a anterior? Tenta pensar nas 6 últimas. Se você tiver aí com o celular na internet, dá uma pesquisada rapidinho, daí a gente já conversa sobre as respostas.
Então vamos lá, vamos ver aqui onde que aconteceram as 6 últimas Olimpíadas. So in 1988 in Seoul, okay? In 2000 in Sydney, né? No ano de 2000 aconteceu lá na Austrália. Athens in 2004, lá na Grécia, né? Em Atenas. In Beijing, 2008, lá na China, né? Em Pequim. Então, se eu não me engano, de todas as palavras que vão aparecer aqui, de nomes de cidades, né? Pequim é a única que muda mesmo, assim, entre as duas línguas, né? De português para inglês, tá ok? Então muda bastante. Aqui a gente fala Pequim e em inglês seria Beijing, ok? London, 2012, em Londres, na Inglaterra, lá no ano de 2012. And finally, in Rio. A de 2016 foi justamente o que aconteceu aqui no Brasil, né? Como a gente sabe, de 4 em 4 anos acontecem as Olimpíadas, e a desse ano seria em Tóquio, né, no Japão, mas devido ao coronavírus teve essa coisa de adiamento, né? Vamos acompanhar no que isso de fato vai dar, ok? Beleza, vamos continuar então com o nosso pre-reading, vamos continuar aqui com as nossas atividades de pré-leitura. A número 2 diz assim, olha... Each Olympics has its own mascot based on the place it is being held. Look and match. Aqui a título de curiosidade é assim, cada Olimpíada ela tem um mascote, né? Aqui eu coloquei os 6 mascotes das 6 últimas Olimpíadas. Aqui estão as cidades onde elas aconteceram e aqui estão os mascotes, né? Então, a maioria delas aqui são representadas por animais, né? São bem coloridos, inclusive. Às vezes, calha de ser mais de um, tá? Inclusive, na Olimpíada do Rio de Janeiro mesmo, são 2 mascotes. Aqui eu coloquei um só. Um é das Olimpíadas e o outro da Paralimpíadas. Em Pequim, por exemplo, era mais de um, se não me engano, eram 5 ou 6 mascotes diferentes, tá? Então, a título de curiosidade, só para vocês poderem conhecer, eu vou dar um tempinho para que vocês possam colocar as letras, organizem no caderno de vocês, depois vocês podem acessar a plataforma melhor, para vocês poderem conhecer um pouquinho quais são os mascotes de cada Olimpíada, beleza? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí e pesquisarem.
Então vamos ver aqui. Será que vocês acertaram? Já viram os mascotes das Olimpíadas dos anos anteriores, né? Nem que seja talvez o mais recente aí. Vamos ver. Então, olha só, o tigre, ele foi um mascote de Seoul, ok? A letra B tá aqui, ó, aqui embaixo, o Ollie, o Sid e a Millie, que foi da Olimpíada de Sydney, perdão. A letra C, aqui embaixo, tá vendo? Que foi das Olimpíadas de Atenas. Lá no cantinho, né? A letra D, a de Pequim, que é um dos mascotes que, na verdade, acho que é 4 ou 5, se eu não me engano, tá? Daí nós temos aqui o da Olimpíada de Londres. Esse daqui, da Olimpíada de Londres, já a gente vai ver os nomes deles. Esse daqui, ele é das Olimpíadas mesmo. Da Paralimpíadas é um outro personagem um pouco diferente. E o último aqui é o do Rio de Janeiro, né? Da letra F aqui. Esse daqui que foi um mascote cujo nome é Vinícius. O nome dele, a gente vai ver os nomes dos outros depois. Esse daqui foi o do Rio de Janeiro, ok? Beleza. Take a look at number 3. Agora dê uma olhada no número 3 que diz assim, ó. How do you think the Olympics were broadcast in the past? And how is it nowadays? Para essa pergunta aqui, eu quero que vocês façam uma comparação entre o passado e o presente no que diz respeito ao broadcast, a transmissão das Olimpíadas na televisão para o resto do mundo. Como que você acha que acontecia isso no passado e como que você acha que é hoje, né? Tenta pensar, usa a sua criatividade e escreva aí no caderno o que vocês acham. Vamos lá.
A imagem que eu coloquei aqui, ela é justamente ela diz respeito a isso daqui, quer ver? Eu botei uma curiosidade aqui para vocês, ó. The 1948 London Olympics were the first to be broadcast on TV to private homes. Em 1948, as Olimpíadas de Londres desse ano, essa foi a primeira vez em que a Olimpíada foi transmitida para casas privadas, né? E essa imagem, ela representa justamente a gravação das Olimpíadas naquele ano, né? Se a gente reparar aqui, olha só o tamanho da câmera que era utilizada naquele momento. Sem sombra de dúvida, não na mesma qualidade, não na mesma rapidez que hoje em dia, né? Hoje em dia, com a informação, com a internet, que o que acontece do outro lado do planeta, instantaneamente a gente aqui no Brasil fica sabendo, é tudo muito diferente, tudo muito mais simples e moderno, né? Então, mais ou menos seria isso daí que vocês poderiam ter respondido. Vamos seguir. Bom, lembra no começo da aula que eu falei que a gente iria analisar o nosso gênero discursivo seria a linha do tempo? Então, nós temos uma linha do tempo aqui, tá? Existem vários tipos, tá, gente? Essa daqui, ela está justamente na horizontal, né? Seguindo aqui, no caso aqui, a gente tem os anos em que aconteceram as Olimpíadas, da mais antiga para a mais recente, né? Uma das mais recentes, na verdade. Mas existem outros tipos, tá? Você pode encontrar linhas do tempo, eu vi ondulada, né? Essa daqui está na horizontal, tem também na vertical, beleza? Então, existem várias possibilidades. Aqui, nós temos 6 Olimpíadas de Seul, que aconteceu em 1988, até a de Londres, que foi em 2012. E aqui, nós temos a maneira como que elas foram transmitidas no decorrer dos jogos, né? Então, por exemplo, 1988, nós temos traditional media, TV, newspapers and radio, aonde era uma mídia mais tradicional, televisão, jornal e rádio. Em Sydney 2000, no ano 2000 lá na Austrália, também tinha essa traditional media, essa mídia tradicional, plus mais online media, internet, sites, slow data speeds, picture and text. Daí aqui já vinha para uma mídia online, onde você tinha internet, você tinha novos sites, você tinha dados que eram mais devagar, que eram transmitidos, imagens e fotos e textos, né? Athens 2004, no ano de 2004 em Atenas, se mantinha também essa mídia tradicional, vinha também a online media, que nem em Sydney, né, essa mídia online, só que talvez aqui a diferença era que os dados, eles eram transmitidos de forma mais rápida, tá bom? E também tinha mais vídeos de acordo com o conteúdo que era transmitido. Em Pequim, 2008, tudo isso que a gente falou, só que daí também os dados eles eram transmitidos de maneira mais rápida, e daí, na multimídia de modo geral, você tinha vídeos, daí já entrou as redes sociais nesse momento, né? O uso do celular já era muito mais comum na transmissão. Em Londres, para frente, quando ele fala aqui, ó, London and Beyond, de Londres, aí logo em seguida teve o Rio de Janeiro, e sem sombra de dúvidas próximas, cada vez mais moderna, diz assim, ó, available suite of informational, content and database tools which connect users through the access and sharing of said data at any time or any place across the globe. Aqui ele já fala que todo esse conteúdo online, ele já era utilizado de forma muito mais rápida, de forma muito mais prática no globo, no planeta inteiro, tá ok? Então, basicamente, é essa comparação que a nossa linha do tempo faz na maneira em que os jogos eles eram transmitidos. Sendo assim, vamos fazer alguns exercícios aqui também sobre a nossa timeline, sobre a nossa linha do tempo que está aqui no canto. Tenho 3 perguntas aqui. Number 1. Which Olympics was older than the one in Beijing, the one in London or the one in Sydney? Qual que foi mais antiga se comparada no tempo com a Olimpíada de Pequim? London or Sydney? Observem a linha do tempo para responder. Number 2.
Where did the data speeds was faster? Aonde que a velocidade de dados foi mais rápida? In Sydney or in Athens? And number 3, where did the social network start to be used to broadcast the games? Em qual das Olimpíadas que as mídias sociais passaram a ser utilizadas na transmissão dos jogos? Respondam aí. Então vamos ver aqui, ó. Number 1, a resposta é essa daqui, olha. The one in Sydney was older. Os jogos que aconteceram na cidade de Sydney, lá na Austrália, que foi mais antiga, né, veio antes dos Jogos de Pequim. Number 2, it was faster in Athens. Ou seja, os dados eles passaram a ser transmitidos de maneira mais veloz nas Olimpíadas de Atenas, beleza? Number 3,
em Beijing, lá em Pequim, que começou a ser utilizado as redes sociais para a transmissão dos jogos. Ok? Beleza, pessoal, vamos seguir aqui. Lembra que no começo da aula, então, a gente falou que a gente ia conversar sobre os comparativos de novo, né? Então, dá uma olhada aqui, ó. Eu coloquei aqui o mapa de novo, né? Só que agora com mais colorido e com os nomes dos países. E eu quero comparar aqui com vocês dois países em especial. Brazil and Australia. Nós estamos falando sobre comparativos, então nós vamos comparar um país com o outro, nesse caso aqui, Brazil and Australia. Dê uma olhada aqui, ó. Brazil is as big as Australia. Lembra que em umas aulas atrás a gente falou sobre comparativo de igualdade? Ou seja, as, tão, quanto. O comparativo ele vem no meio, tão grande quanto. Vamos comparar agora aqui, ó, Canada and Russia. Apareceu aqui pra gente um floco de neve para indicar frio. Daí a frase foi essa daqui, olha. Canada is as cold as Russia in winter. Que o Canadá, ele é tão frio quanto a Rússia no inverno. Ou seja, para formar o comparativo de igualdade, é aquela estrutura ali. As, tão, daí entra o adjetivo, e o segundo as, que significa quanto, beleza? O adjetivo ele sempre vem no meio, entre o as e o as, tão quanto. Vamos continuar aqui, ó. Trouxe aqui agora, eu cortei, né, a nossa timeline colocando apenas Sydney e Atenas. Daí a frase diz assim, ó. The data speeds in Athens was faster than the data speeds in Sydney. Aqui nós temos nós falamos sobre isso também. Aqui nós temos o comparativo de superioridade para adjetivos curtos. Se a gente pega a palavra fast, que significa rápido, quando você quer falar mais rápido, você acrescenta ER, than. O than, que significa que. Então, essa foi justamente uma das regras que a gente estudou. Então, aqui eu falo que os dados eles foram transmitidos mais rápidos em Atenas do que em Sydney, tá bom? Então, adjetivo curto, a gente coloca ER. Vamos lembrar aqui, ó. Slow, slower. Devagar, mais devagar. Fast, faster. Lembrando o fat e o thin aqui, gordo e magro. Quando você tem uma palavra que termina em consoante, vogal, consoante, o CVC, a gente dobra a última consoante, ó. Então aqui no fat eu dobrei o T, aqui no thin eu dobrei o N, ok? Quando o adjetivo já termina em E, que é o caso do nice, legal, nicer, apenas acrescenta o R. E aqui nós temos dois adjetivos irregulares, assim como no português bom. Você não fala mais bom, você fala melhor. Ruim, você não fala mais ruim, você fala pior. No inglês também é diferente. Good, better, bom, melhor. Bad, worse, ruim, pior. Dá uma olhada no exemplo aqui, ó. Vinícius is taller than Hodori. Lembra que eu falei que a gente vê os nomes dos mascotes? Então, olha só. Vinícius é mais alto do que o Hodori. Ou seja, tall, taller. Hodori is fatter than Vinícius. Hodori é mais gordo do que o Vinícius. São adjetivos curtos, por isso você tem que colocar ER. Ok? Beleza. Agora aqui, isso daqui a gente não tinha comentado. Quando você tem um adjetivo longo, tá? Não coloca ER. Muda aqui, ó. Por exemplo, Vinícius is more colorful than Wenlock. O Vinícius, ele é mais colorido do que o Wenlock. Quando você tem um adjetivo longo, você coloca o more, adjetivo, than. Olha aqui embaixo. China is more populous than Mexico. A China é mais populosa do que o México. Populous é um adjetivo comprido, é um adjetivo longo, correto? Então você coloca o more, adjetivo, o than. Essa regra é só para adjetivos longos. Adjetivo curto, você põe o ER, ok? Olha lá. Long adjectives.
Para que a gente possa praticar, eu vou dar um tempinho para vocês poderem completar as lacunas com os adjetivos que estão entre parênteses. Você precisa observar se é longo, se é curto, se vai ser de igualdade, tá bom? Então eu tenho aqui os adjetivos big, short and modern. Aqui estão as imagens para poder ajudar vocês. Eu vou dar um tempinho e a gente já conversa. Então vamos ver a nossa correção aqui, ó. Rio is as big as London. Que o Rio é tão grande quanto Londres, né? Eu coloquei os mapinhas ali só por curiosidade. Mas aqui não teria como você colocar outra possibilidade, justamente porque eu já coloquei o as. Se já tem um as, tem que ter o outro. Então é o comparativo de igualdade, beleza? B. Millie is shorter than Sid. Aqui tem o nome dos mascotes lá
das Olimpíadas da Austrália. E a Millie, ela é mais baixa do que o Sid, ok? And the letter C, the broadcast in London was more modern than in Seoul. Que a transmissão em Londres ela foi mais moderna, né, do que lá em Seoul, ok? Alright, vamos para o nosso quiz. Vamos lá desafiar vocês para poder marcar a resposta certa. Eu tenho aqui duas perguntas também, comparando, no caso aqui, os mascotes. Não vou dar tradução. Nós temos aqui os dois mascotes das Olimpíadas do Rio e dois mascotes das Olimpíadas de Pequim, né? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem ler com calma as perguntas e marcar a resposta certa. Gente, não vou dar tradução aqui para vocês, pois são palavras que vocês conhecem, beleza? Tá bem simples, tem a imagem, inclusive, junto ali para você poder comparar. Responde aí. Então vamos ver as nossas respostas aqui, olha. Number one.
Vinicius and Tom are Rio's mascots. Whose legs are longer? Vinícius. Ou seja, a pergunta foi, de quem que a perna é mais longa? Longer, ok? Repara, adjetivo curto, a gente põe o ER. A do Vinícius. Number 2. Gente, olha, eu não sou bom aí no mandarim não, hein? Pelo amor de Deus, vamos ver aqui. Juan and Nini are Beijing's mascots. Who is greener? Dos dois personagens aqui dos mascotes lá das Olimpíadas de Pequim, quem é mais verde? Então, green, verde, mais verde, greener. É um adjetivo curto. Então, a resposta aqui seria a letra B. Nini is greener than Juan, ok? Então, vamos encerrar a nossa aula aqui. Na aula de hoje, né, a gente interpretou uma linha do tempo, a gente conversou sobre as formas de transmissão das últimas Olimpíadas, vocês conheceram um pouco sobre isso, nós reconhecemos alguns mascotes também dessas Olimpíadas que passaram, né, bem legal de conhecer, e a gente falou um pouco sobre o comparativo dos adjetivos. Então, pessoal, não deixem de voltar à plataforma, ver a aula de novo, fazer as atividades, tire as dúvidas com os professores de vocês, tá ok? And see you next class. Bye bye.